Olá, bom dia meus irmãos, meus amigos do grupo Aviva Teu Refúgio Senhor, da página Refúgio de Paz, no Facebook, do grupo Aviva Corunha. Estamos aqui hoje para falar do Brasil. Você sabia que essa eleição que vai acontecer agora no final de semana, ela tem duas situações muito importantes? Você sabia que ela é um problema de Deus e de responsabilidade tua? Sim, essa eleição é um problema de Deus e a responsabilidade é minha, é tua, é de todos nós brasileiros. Desculpem os portugueses que falam, as pessoas que falam português de outros países, mas eu queria referir somente ao Brasil. Ou seja, dentro de quase alguns dias, mais dentro de um final de semana, nós vamos votar, vamos escolher presidentes, governadores, deputados, federais, estaduais, ok. Pessoas que vão gerir e vão ser ministros de uma situação dentro do nosso país. E se você e eu pudermos entender, e nós sabemos, nós somos pessoas inteligentes, nós vivemos num país com mais de 86% de cristãos. E eu queria falar, que pretensão a minha, falar para esses 86% de cristãos. Ou seja, eu não quero falar para quem não tem a Bíblia como fé da sua verdade. Eu não quero falar para ninguém que ache que Jesus não morreu para te dar a salvação. Eu não quero falar com ninguém que ache que o Espírito Santo, que Jesus não são a mesma pessoa de Deus. Não, eu quero falar para aqueles que acreditam num único e verdadeiro Deus. Eu quero falar para aquelas pessoas de 86% que são verdadeiramente cristãos no Brasil. Ou seja, o problema dessa eleição não é seu, esse problema não é meu, esse problema é um problema de Deus. Sabe por quê, queridos cristãos? Vocês durante muito tempo, e eu também durante muito tempo, ouvimos falar uma coisa muito interessante. O Espírito diz na Bíblia assim, que não há nenhuma autoridade constituída que não venha do Senhor. Ou seja, quem vai constituir os próximos diretores, as próximas autoridades no Brasil é o nosso Deus. Vai ser um problema de Deus. Nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos em Jesus, nós que acreditamos no Espírito Santo. Então, se você é um cristão verdadeiro, você tem que entender que o problema dessas eleições não são teus, são de Deus. Por quê? Porque ele, ao descer a autoridade, ele tem o poder sobre tudo, nós que cristãos acreditamos assim, ele tem o poder para pôr e tirar autoridades. Ele usa as autoridades para ser ministro da sua justiça aqui na terra. Ele usa as autoridades para fazerem o bem e usa as autoridades para castigar aqueles que não fazem a justiça, segundo a sua vontade. Então, é um problema de Deus essa situação. E é uma responsabilidade nossa. Porque se toda autoridade vem do Senhor, ele nos tem como cooperadores do seu reino. Então é responsabilidade tua, é responsabilidade minha, agora entender como cristãos quais são os modelos que ele quer para que nós, nessas eleições, vamos escolher. Eu fico assustado de ver pessoas que oraram por mim para que eu fosse convertido e que comentam algumas coisas mais ou menos nesse sentido, que você tem que resolver essa eleição com o seu pensamento racional. Você que é cristão sabe que os pensamentos racionais, a inteligência terrena, ela vem de outro lugar que não vem do alto. A inteligência do alto ela é diferente, ela te faz pensar segundo a vontade de Deus. Eu vejo pessoas falar que as religiões são o ópio do povo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando daquilo que eu acredito do nosso Deus. Eu estou falando daquele que pôs princípios na minha vida como a Bíblia Sagrada e eu como cristão, 86% do meu país, não posso me furtar disso. Ou então eu seria incoerente. Ou você é cristão ou você não é. O problema, como eu escrevi, como eu falei outro dia, nós colocamos Jesus numa caixa de sapato. Então, agora na eleição, mais do que nunca, vamos ouvir o nosso pensamento racional, vamos ouvir a pessoas que entendem de política. Não, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Se você é cristão, vamos parar de ser hipócritas, vamos parar de ser sábios em Cristo, vamos ser loucos por Cristo, vamos ouvir ao Jesus falando conosco, porque você não entende. Jesus usa, vou voltar a dizer, a Bíblia deixa clara que as autoridades são ministros da sua justiça. Então, Deus não quer que uma autoridade faça besteira, Deus não quer que a autoridade constituída mate pessoas. Não, eles são pessoas sob a sua mão. Mas se essas autoridades não são dignas, você como cristão, como eu, vamos fazer exatamente aquilo que Daniel fez. Daniel, quando não concordou
com as autoridades, ele saiu como nós temos saído no Brasil, dando caras pintadas para derrubar Collor, Lula, Dilma, o que seja quem for, vamos sair como Daniel fez nas janelas e vamos gritar que isso não está de acordo com a nossa fé, porque nós somos a maioria no nosso país, nós temos que entender que uma minoria não tem que fazer mudar os nossos conceitos e preceitos, mas o problema não é a minoria, o problema são nós cristãos, e somos cristãos inativos, que somos cristãos que só somos nominais. Então nós temos que entender, ou você é cristão, ou você deixa de ser a partir dessa eleição. Deixe de ser católico, deixe de ser protestante, vá ser de outra religião. Mas se você é um cristão verdadeiro, você vai ter que entender que Deus quer que nós respeitemos as autoridades, Deus quer que nós oremos pelas autoridades, Deus quer que nós paguemos os impostos, mas nós fazemos tudo diferente. Nós fazemos tudo diferente. Deus quer que o homem de Deus, que seja um governante, ele quer que nós entendamos que esse homem deve amar o povo, que ele deve ser um servo, que ele deve ser não avarento, que ele deve ser ensinável pelo Espírito Santo, que ele deve ser humilde, que a autoridade deve ser sóbria e não deve estar cercado de escarnecedores. Ou você esqueceu o Salmo? Jesus, vamos entender, ou somos cristãos de verdade ou não somos. Eu vejo amigos meus colocando vídeos, falando muito bonito, ele sim, ele não, perfeito, eleja quem você quer, esse é respeito. Mas o problema eu quero falar para você, cristão, não seja uma pessoa que não se baseie a sua escolha na voz do Senhor, porque se toda autoridade vem dele, você tem que ouvir, Espírito Santo, em quem eu vou votar? E ele vai falar, já falou as qualidades, já falou o que você tem que fazer, mas você tem que fazer aquilo que o Senhor manda, porque se a autoridade não for boa, você vai dizer para ele, mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então vamos lutar, vamos clamar ao Senhor, clame a mim e eu vou te responder coisas incríveis e ele vai destituir essas autoridades. Então, antes de você tomar uma decisão nesse sábado, seja um cristão verdadeiro, analise o seu voto, analise o candidato, se satisfaz às vontades do nosso Deus. Porque você tem que ajudar o Senhor como problema é de Deus, sim, mas a responsabilidade é sua. Você vai ter que ajudar através do Espírito Santo quem serão esses ministros. Quem serão esses ministros de Deus como governadores, como deputados, como presidente. Você vai ter essa oportunidade de ser um ministro. Você ora tanto para que Deus abra o evangelho, que, Senhor, me use. É o momento de Deus te usar. É o momento de você fazer o maior evangelismo na sua vida, que é pregar a palavra de Deus na hora do seu voto. Você pede tanto para Deus oportunidade para ser um cooperador. Me leva para as nações. Eu estou fora do Brasil, mas me assusta ver brasileiros cristãos, pessoas que oraram para minha conversão realmente como cristão verdadeiro e hoje não se baseiam nada o seu voto nem a sua posição naquilo que Deus quer. Então, por favor, não seja um cristão de meia peteca. Seja um cristão verdadeiro, um cristão de fibra, porque se você quiser e clamar ao Senhor, o Senhor vai tocar o coração dos outros cristãos que se deixarem ouvir pelo Espírito Santo e nós vamos colocar no governo um governo segundo os princípios bíblicos. Eu não quero discutir aqui homossexualidade, eu não quero discutir kit gay, eu não quero discutir pedofilia. Eu quero falar com você, cristão. Você sabe tudo que está apresentado e você tem um prumo, você tem um prumo que é a palavra do Senhor. Julgue a sua atitude segundo o prumo da palavra de Deus, não como disse esse meu amigo, como disse essa minha amiga, que busque conselhos em pessoas que entendam de política. A política é a arte de namorar homens, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, aquele que te fala e diga com você. Palavras são bonitas, mas às vezes nós temos que ser ágeis. Então é o momento de ser ágil na palavra, ser louco por Cristo e ter uma posição correta. Vocês não podem esquecer que Deus já puniu o povo dele várias vezes para tentar purificar. E ele diz assim, nunca vi uma prostituição tão grande na minha terra. Eu voltarei a minha mão sobre ti para te purificar. E eu te darei autoridade segundo a minha vontade. Então, em nome de Jesus, que esse vídeo seja um alerta para você. Baseie a sua eleição, baseie o seu voto entendendo que a eleição é um problema de Deus. E a sua responsabilidade é ser um cooperador dele nessa eleição. Não se esqueça, Deus é espírito, ele precisa de corpos físicos para poder exercer a sua realidade aqui na terra. Não se esqueça que Jesus está sentado nas regiões celestiais e é lá que é a nossa briga. Então, nesse momento, busca a orientação do Espírito Santo, analise o seu candidato, veja se ele ama o povo, veja com quem ele anda, veja se ele é uma boa pessoa como família, veja quais são os seus preceitos e se ele realmente é um verdadeiro cristão e depois disso nós vamos
vamos conversar. Deixe, a partir daí, o Espírito Santo falar com você e vote naquele que realmente tenha a característica de um cristão, porque nós no Brasil somos 86% de cristãos, ou não somos, ou só somos nominais. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e tenha misericórdia da nossa nação. Amém? Deus te abençoe.